Vamos nos pôr de pé para lermos a palavra do Senhor, que se encontra em São João. Quero dar as boas-vindas aos visitantes. Ali tem o Senhor, acho que é a esposa da irmã Maria. Que Deus o abençoe, seja sempre bem-vindo. E acho que somente a irmã aqui também, né, que vem às vezes também, e que Deus possa abençoá-la. E também uma visita especial que eu não digo nem visita, né? É de casa a irmã Zéza, né? Então que Deus abençoe a irmã Zéza. Logo, logo, o pastor Marco também estará conosco. E nós vamos depois falar um pouco sobre a programação que teremos. Então vamos ler em São João, no capítulo 1. Vamos ler a partir do 1º versículo de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vamos ler o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os irmãos podem sentar? Nós vamos tomar um tema, eu creio que será uma mensagem mais rápida para nós seguirmos para a Santa Ceia. E nós vamos tomar esse tema. Deus pensou, o profeta falou, eu vivo. Esse tema até tem um hino que é cantado pelo irmão Cícero, eu creio que muitos conhecem o irmão Cícero lá de Curitiba. E esse tema, só que o hino que ele canta é Deus pensou, o profeta falou, eu creio. E o nosso tema é Deus pensou, o profeta falou, eu vivo. Vamos tomar este pequeno tema e eu creio que discorrendo em algumas mensagens que nós vamos ler, eu creio que Deus vai trazer algo especial para nosso coração nessa noite. A palavra de Deus sempre é algo especial para nós. Deve ser algo especial para nós. Nós devemos considerar cada palavra sabendo que ela é uma espada para nós combatermos o mal e também um escudo para nós nos defendermos de qualquer mal. Então que Deus nos ajude a captar a sua palavra corretamente e que ela possa ser estas bênçãos para nós. Então, Deus pensou, o profeta falou, eu vivo. Nós, primeiramente, vamos tomar e ler alguma coisa sobre pensamento. Como são os pensamentos de Deus? Porque aqui diz, Deus pensou. Então vamos ler um pouco da mensagem das eras, aonde o profeta fala sobre o que são os pensamentos de Deus. Ele diz assim: observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, entre parênteses, Deus é objeto de adoração. E ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. Ou seja, ele sempre existiu. Mas como não havia ninguém para adorá-lo, então ele não tinha esse título de Deus. Mas ele era o Elohim. Os irmãos compreenderam isso, né? Então, mesmo antes dele ser Deus ou de ter alguém para adorá-lo, e ele fosse apenas conhecido como um Espírito eterno, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe mostrar, ou deixe-me lhe perguntar.
São eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre terá. E conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos. Eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem, com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma. Mas eles já são reais e eternos, e parte de Deus. Veja como isto funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo 139, 15 e 16, lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo, dia a dia, formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e o seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Amém, irmãos? Eu creio que os irmãos estão acompanhando o tema. Deus pensou, o profeta falou, eu vivo. Amém? Então veja, nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a Palavra. É isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, entre parênteses, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele, na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Você não pode escapar disso. Nós viemos aqui nessa terra, nossa vida, ela tem um significado aqui nessa terra. Nós não viemos aqui ao léu. Cada vida, cada eleito, a sua vida tem um grande significado, porque um eleito, como diz o profeta, como falou de Adão, como falou de cada irmão nosso no passado, ele está aqui para expressar o pensamento de Deus para aquela época em que ele vive. Vocês entendem isso, irmãos? E esses pensamentos de Deus,
antes que qualquer coisa se formasse aqui, já era eterno e reage na mente de Deus. Não como homem, o profeta disse. Um homem, ele projeta algo, se ele é um engenheiro, um construtor, alguma coisa, ele faz seus projetos, ele vai tirando da sua mente, dos seus pensamentos, e vai colocando no papel, e vai colocando no projeto, e vai ver se um dia aquilo ali pode se tornar realidade. E às vezes se torna, às vezes não, mas assim não é com Deus. Todos os pensamentos de Deus são eternos e já são reais para Deus. Apenas se espera que o tempo passe e esses pensamentos de Deus, eles se tornam expressos na época certa e no tempo certo. Então, para que Deus faça com que esses pensamentos sejam expressos na carne, primeiro ele fala a sua palavra. Quantos sabem que o mundo que hoje existe foi feito pela palavra falada de Deus? Até mesmo o corpo espiritual de Deus, que é o Logos, ele teve que vir pela palavra falada de Deus. Diz o profeta que Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, ali começou a formar aquele primeiro ralo de luz. Aquilo ali era Deus, o eterno Espírito, e seus pensamentos, invisível. Por isso que a Bíblia diz em Timóteo que ninguém nunca viu a Deus, nem nunca verá. Porque não se vê o pensamento. Um pensamento é uma coisa que não tem aparência, não tem expressão. Enquanto é pensamento, é invisível. Embora exista, tão real como existe qualquer coisa. Mas é invisível, não tem aparência, não tem imagem. Então, os pensamentos eternos de Deus, ele queria expressar. E tudo isso que está acontecendo hoje, tudo que vem para o cumprimento da palavra, é a expressão dos pensamentos eternos de Deus. E a noiva de Cristo, como diz o profeta, ela também estava na mente eterna de Deus. Por isso que nós, a cada dia, para nós nos encontrarmos na palavra, devemos buscar a revelação, devemos buscar a palavra, porque isso é o que vai mostrando a você quem você é aqui nesta era. E nós fomos colocados aqui como a noiva de Cristo. Ela foi elegida antes da fundação do mundo e estava em sua mente. Mas como diz em São João, o verbo, a palavra, se fez carne. E se nós fomos elegidos nele, quantos sabem que a mulher é parte do homem? Assim foi Eva. Eva não foi uma criação à parte de Deus. Não. Deus criou Adão. Macho e fêmea os criou. Quando criou o homem espiritual. E ligado ao seu espírito estava o espírito de Eva, o espírito feminino. E quando Deus colocou em carne Adão, ele fez uma separação daqueles dois espíritos que eram um. Então ele tirou a parte da costela de Adão e fez um corpo. Até mesmo o corpo de fora, Deus fez questão de tirar da costela de Adão para mostrar essa unidade perfeita. Então tirou aquela costela do lado de Adão e formou um corpo, e dentro daquele corpo colocou parte do espírito de Adão, que era a parte que se chamava a parte feminina, que era Eva. E os dois se juntando se tornavam um. Assim é Deus e a sua igreja. Nós fomos eleitos em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. A igreja, ela é parte de Cristo, parte da palavra, porque Cristo é a palavra, irmãos. Ele é a palavra que saiu de Deus, não segundo Deus, mas Deus em forma de expressão para nós. Ele é o Logos. O que era pensamento, agora falou, e através do poder da palavra falada, tornou-se expresso, primeiramente, no mundo espiritual, que era o Logos, a coluna de fogo. Ali estava Cristo, e a igreja estava eleita nele. Então, logo, ele se tornou carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se expressou aqui na terra. Era o eterno pensamento de Deus que foi falado a palavra e depois tornou-se carne.
Quantos sabem que antes que Jesus se manifestasse aqui, Deus veio falando pela boca de todos os profetas a respeito de quem? Do próprio Jesus. Por quê? Deus pensou, o profeta falou, eu vivo. Então, Deus tinha os seus pensamentos eternos. E ele, através dos seus profetas, ungidos pelo Logos, que é a palavra, cada profeta falava um pouquinho a respeito desse Logos, desse Cristo, que ele se manifestaria aqui na terra. Porque a maneira do Deus imutável é essa. Deus não faz nada sem antes mandar o profeta falar a palavra. Essa é a maneira como Deus trabalha. Essa é a maneira como Deus traz cada coisa que ele prometeu. Cada palavra para cada época. Antes que aquilo aconteça em realidade, alguém tem que falar antes. Alguém que seja um profeta verdadeiro de Deus. Porque a palavra de Deus vem somente por um profeta. Então, cada profeta do Antigo Testamento, ungido pelo Logos, a palavra, eles iam falando. E aquelas palavras todas faladas pelos profetas, foi Deus quem pensou. Os profetas falaram. E Jesus Cristo veio e viveu aquela palavra. Jesus Cristo era a palavra viva de Deus manifesta aqui na terra. Por isso que quando ele se deparou com os religiosos, que não têm a palavra falada de Deus, os religiosos tomam a palavra, confundem ela, faz suas religiões, suas próprias ideias, suas denominações, e eles não conseguem enxergar o cumprimento da palavra. E Jesus se deparou na frente deles, e ele disse, nós cremos em Moisés. Jesus disse, não, se vocês crescem em Moisés, crerem em mim, porque de mim falou Moisés. Irmãos, ele era a palavra viva que Moisés tinha falado. E se eles realmente crescem, eles receberiam a Jesus Cristo, porque ele era mais especialmente ainda a palavra, porque era a palavra, o verbo encarnado diante deles. Então, essa é a maneira do Deus imutável trabalhar. Antes que ele faça qualquer coisa, ele antes fala na boca dos seus profetas. Mas o que nós queremos ver nesta noite, em especial a obra que Deus tem para a nossa época. Porque Deus tem a sua palavra para cada época, para cada geração. E essa mesma palavra, ela tem que se manifestar em carne, tem que ser expressa novamente. Os eternos pensamentos de Deus. Então, Deus falou através do profeta, dos profetas do Antigo Testamento, e ali Jesus Cristo veio em sua primeira vinda sobre a face da terra para cumprir exatamente o que a palavra disse que ele cumpriria. Amém? Nós vamos ler aqui um pouquinho em Isaías 61, porque resume bem o ministério de Jesus Cristo na terra. Quero que os irmãos entendam bem isso. Há um ministério de Jesus Cristo na terra. Em Isaías 61, diz assim, 61 de Isaías. Aqui está resumindo, em poucas palavras, o que Deus pensou eternamente e que falou pelos profetas e que Jesus deveria cumprir aqui na terra. Diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então aqui está um profeta falando o que Deus pensou. Deus pensou, o profeta falou, então Cristo cumpre isso em carne. O Espírito de Cristo em carne deve cumprir essas profecias. Essa profecia, ela fala da primeira e da segunda vinda do Espírito de Jesus Cristo trabalhando aqui na terra.
Nós vamos ver isso, aonde ele cumpriu. Quando Cristo veio, o Logos, ele veio se manifestar em carne a primeira vez. Ele precisou de um corpo para fazer isso. O irmão Branham disse que Deus precisa de um corpo para mover aqui na terra. Assim como também o diabo. O diabo é inofensivo. Quase ele não pode fazer nada estando preso na outra dimensão. Por isso que ele disse que a dimensão, ou no milênio, o diabo vai estar preso por 1000 anos. Às vezes a pessoa pensa que é uma corrente feita um cachorro que vai prender ele, ou um campo de força. Não. O irmão Branham disse que a prisão do diabo no milênio é circunstancial. Porque não vai ter ninguém que vai deixar usar o corpo para ele. Hoje as pessoas se rendem ao diabo, por isso é tanta desgraça acontecendo no mundo. É o diabo usando as pessoas para promover essas coisas que acontecem hoje no mundo. No milênio não vai ter ninguém se rendendo a ele, então ele vai ficar preso na outra dimensão, sem poder fazer nada aqui. Então, tanto Deus como o diabo, que são espíritos, precisa de um corpo para mover alguma coisa aqui. Então, quando Deus procurou um corpo para vir cumprir essa profecia, não tinha ninguém. Todos pecaram, não podia admitir Deus por causa do pecado. Por isso que ele, através de uma virgem, de uma promessa que ele tinha feito, ele, pelo poder da palavra, não pelo sexo, mas pelo poder da palavra, ele formou um corpo no ventre de uma virgem e ali habitou o Espírito de Deus e nasceu na terra e cumpriu parte dessa profecia. É o que nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 4. Veja e note bem isso, irmãos. Versículo 17. Ou vamos ver o 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que Jesus leu isso. Agora veja o seguinte: e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Entenderam isso, irmãos? Ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Hoje, o que Deus pensou e o profeta falou, eu estou aqui vivendo essa palavra. Eu sou essa palavra que o profeta falou. Mas eu quero que os irmãos notem que ele disse: apregoar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Faltava uma parte ainda dessa profecia, que era o dia da vingança do nosso Deus. O dia em que Deus traria o juízo sobre a terra. Ou a segunda vinda de Cristo. Porque Cristo, o Espírito Logos, tinha que se manifestar aqui na terra para cumprir essas duas profecias. E lá, quando ele veio a primeira vez, ele veio para pregoar o ano aceitável. Por isso que ele se deixou levar. Embora ele tivesse legiões de anjos que podiam estralar o dedo, encerrava todo o assunto ali, mas ele se deixou conduzir e se levar como um cordeiro mudo para o matadouro, porque ele veio cumprir esta profecia do ano aceitável e trazer o perdão para o homem. Morrer na cruz como um cordeiro para o homem. Mas a próxima vez que ele viria à terra, depois de ter dado todo o tempo para o homem se arrepender, não seria mais como um cordeiro. Seria agora como um leão para proferir juízo sobre a terra. O mesmo Espírito de Cristo
operando aqui na terra. Lembre-se que o ministério de Jesus Cristo é um ministério terreno. Ele tem que ter um corpo para cumprir o seu ministério. Lá ele não tinha um corpo. Procurou e não tinha, porque todos pecaram. Então ele fez um corpo no ventre de uma virgem. Mas ao morrer na cruz e derramar o seu sangue, o profeta diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, que ele pôde santificar agora uma igreja e lavá-la pelo seu sangue, para que a igreja seja o corpo de Cristo aqui na terra. Então, o mesmo Deus que queria se expressar aqui da terra, agora ele tem um corpo, onde ele pode expressar todas as palavras que ele prometeu para esse tempo. É por isso que o profeta diz aqui nessa mensagem, a obra-prima de Deus identificada. Acompanhe bem, irmãos, porque este é um assunto muito profundo, porém, se o Espírito de Deus está em você, você entenderá perfeitamente. Livre sua mente de todo pensamento humano. Creia no que nós vamos ler aqui, porque aqui é Deus falando. Não tenha medo de crer e de professar o que está aqui nessa mensagem. É Deus falando conosco. Todos os outros pensamentos estão errados. Esse pensamento aqui que a gente vai ler está certo, porque Deus pensou, o profeta falou, nós devemos viver isso. Veja o que diz aqui a mensagem, a obra-prima de Deus identificada. Ele diz assim: Ele está talhando você agora, desbastando você conforme sua palavra somente, cortando todos os credos e dogmas e tudo mais para fora de você, tentando chegar de volta a uma noiva para o filho. Outra obra-prima, parte da palavra, a palavra. Amém? Quando ele diz aqui outra obra-prima, se os irmãos lerem essa mensagem toda, antes você vai ver ele falando da primeira obra-prima que Deus fez, que foi o próprio Cristo lá. Ele era a obra-prima de Deus ali apresentada ao mundo. Mas aqui o irmão Branham está falando de outra obra-prima, que o mesmo Deus fez para apresentar a esse mundo também, que era a sua noiva. Outra obra-prima, parte da palavra, a palavra. Lembram que nós falamos que a mulher ela é parte de Cristo. A noiva, ela é parte de Jesus Cristo. É parte da própria palavra. A palavra. Jesus não poderia tomar o lugar. Você se lembra de quando leram aquele dia no livro? Ele leu só parte da profecia. Deixou o resto dela para o último dia. Somos nós que devemos tomar essa parte. Ó, irmãos, não tem o que pensar aqui. É somente crer e viver o que está dizendo aqui. Nós é que vamos tomar essa segunda parte. Essa parte que Cristo cumprirá em nossa vida, fará com que este mundo veja a palavra de Deus viva andando em dois pés. E se o mundo rejeita essa palavra, não resta outra coisa senão a condenação. Porque o Cordeiro já veio lá e morreu por nós. E 2000 anos que a salvação está chamando as pessoas. E agora Deus, através da sua igreja, está trazendo a palavra viva diante dos olhos das pessoas. E a atitude que ela toma com isso, mostra o caminho que ela seguirá. Se ela rejeita a sua vida, não está rejeitando a você. Se você é um crente fiel e vive a palavra, e as pessoas lhe rejeitam, elas estão rejeitando ao próprio Jesus Cristo, que está dentro de você, fazendo você viver essa palavra. Entendem o que é isso? É o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Logos, que se dividiu na sua igreja, e agora ele está expresso num corpo de muitos membros. Eu vou ler isso para vocês, porque foi o profeta quem falou. Veja bem, acompanhe bem esse pensamento. A página 129, na Mensagem das Eras. Ele diz assim: estes que são da descendência real são os eleitos de Deus. São os predestinados, pré-conhecidos de Deus. E estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, o profeta diz, em linguagem bem clara,
a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Ponto. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. Ora, Deus agora tem um corpo para manifestar. Lá ele não tinha, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas quando ele derramou o seu sangue, diz o profeta nesta mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, ele pode agora santificar a igreja para fazer com que todas as palavras de promessa pudessem se cumprir nesse dia. Irmãos, veja, o corpo de Cristo é bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna com ele. E está agora, vou ler de novo, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que outrora foi manifesto um membro, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo Deus que se manifestou no nosso Senhor Jesus Cristo, num único corpo, ele agora se dividiu para se manifestar no seu corpo, que é a igreja, para cumprir o restante do ministério que ele não pôde terminar lá. E por que ele não terminou lá? Porque não era tempo de apregoar essa outra parte. Lá era o tempo da salvação, de morrer como um cordeiro. Mas agora, através da noiva, ele cumpre o restante da profecia, trazendo Cristo dentro de você. Isso não quer dizer, irmãos, que você agora vai ser um juiz e sair condenando todo mundo. Não é isso. Porque enquanto Cristo está em você, você está amando e pregando a palavra para que todos possam ser salvos. Mas sem saber, automaticamente, a sua vida está sendo a palavra de Deus pregada nesse mundo. E aqueles que te rejeitam, que te desprezam, que falam mal de você por trás, eles estão sendo condenados por isso. Porque estão rejeitando a própria palavra de Cristo. Não a você, mas a palavra. Veja o 148, onde mostra que através da noiva, ele cumprirá o restante do ministério. 148, a página 148, a era de Pérgamo, diz assim: os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Eu vou ler isso novamente, é muito importante. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá, através da noiva, essa obra que ele deixou para este tempo específico. Isto é a mensagem profética que Deus pensou e este profeta falou e nós devemos viver. Nós devemos ser a palavra de Cristo viva novamente sobre a terra, irmãos. Porque outra coisa não subirá. Será somente denominações e grupos. Mas a igreja noiva, ela é a própria palavra manifesta de Deus. Deixa eu me ler aqui mais para vocês. Essa mensagem, a obra-prima de Deus. Veja bem. 138. Agora nós notamos que Deus começa a fazer para si uma noiva para Cristo. Assim, e a noiva tem de estar identificada com ele e nele, porque é parte dele.
Agora, a noiva é parte dele. Ela é parte dele. A palavra para aquele dia. A noiva se torna parte daquela palavra. Porque é Cristo. Porque é Cristo. Agora, vocês creem nisso? A congregação diz amém. Nós temos de estar em Cristo. Em Cristo, nós temos de ser de Cristo e em Cristo. Parte de Cristo. O que é uma mulher quando ela recebe um homem? Ou um homem recebe uma mulher? Essa mulher tem de ser parte dele. Eles não são mais dois, são um. E quando Deus e Cristo se tornaram um, eles eram um. Porque Deus era a palavra. E a palavra se fez carne. A carne e a palavra se tornaram um. E quando a igreja se torna a noiva de Cristo, ela e os evangelhos são a mesma coisa. Mais adiante. Está bem ter denominações. Eu não sou contra isso. Isso é o parágrafo 146. Mas veja, isso é o que as pessoas são. Muitas pessoas dizem que eu despedaço as denominações. Eu as ataco. Eu não faço isso. Não, Senhor. As denominações, elas estão bem. É exatamente como acordos trabalhistas ou algo assim. Porém, quando você se apega, porque diz, eu sou cristão porque pertenço a certa igreja. Isso não significa nada. Você tem de ser de Cristo. E Cristo é a palavra. E muitas vezes essas denominações estão tão distantes da palavra quanto o Oriente está do Ocidente. Você tem de permanecer com essa palavra para ser a noiva. Se está na noiva, você está na palavra. E a palavra está em você. E a palavra que refletiu Deus através de Cristo, reflete o mesmo Deus através de você. Amém? Amém quer dizer assim seja. De modo que assim seja. Eu creio que isto é a verdade. Você tem de estar identificado com ele. Ó, irmãos, esta coisa que aconteceria no final era um grande mistério. Deus não mostrou aqui na Bíblia como era que aconteceria, como era que surgiria a igreja, como era que seria essa noiva, como era que seria o rapto. Mas, embora ele não tenha mostrado aqui na Bíblia, mas ele tinha feito uma promessa. Ele disse, eu vou enviar um profeta no final do caminho. Esse profeta foi enviado especialmente para falar dessa vinda de Cristo na sua igreja para manifestar essa profecia. Por isso que Deus tinha que enviar um profeta. Porque Deus pensou, o profeta falou, eu vivo. Entende o trabalhar de Deus? Ele não podia cumprir as coisas sem antes enviar um profeta. E como tinha ficado numa coisa secreta esta coisa, tinha que um profeta vir falar os mistérios de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Deus enviou o seu profeta. E através de Apocalipse 10, o capítulo 10, versículo 1 ao 7º versículo, lá no Monte Pôr do Sol, aquele anjo desceu do céu e entregou a revelação para esse profeta. E disse, vá para Jeffersonville e pregue esses mistérios, porque alguém vai viver esses mistérios que você pregará. Oh, irmãos, e este alguém é você. Você é a noiva de Jesus Cristo que foi chamado para crer e viver a palavra de Deus. Deus pensou os eternos pensamentos de Deus. O profeta falou, em especial para nós este profeta, porque ele falou das coisas desse tempo que nós vivemos. Então o profeta falou, eu vivo. Eu creio e eu vivo. Porque a verdadeira fé, ou a verdadeira crença, ela é demonstrada com as obras da fé. Não é obras de caridade que eu estou falando, embora isso pode ser feito. Isso está na vida do cristão. Mas as obras da fé. O irmão Brando disse, Abraão, quando Deus disse que ele ia ter um filho, ele começou a fazer obras da fé que ele creu. Já foi na loja, já comprou as fraldas, já fez isso. Tudo que ele agia e fazia, as suas obras mostravam que ele tinha crido naquela palavra.
Assim nós devemos crer nessa mensagem e viver e lutar por essa palavra para que ela se cumpra na nossa vida. Porque Deus pensou, o profeta falou, nós vivemos. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a captar esse grande mistério. Leia as mensagens. Leia a mensagem do profeta, porque ela está falando da sua vida. É para você viver essa palavra. Você é a palavra, parte da palavra, a palavra que Deus prometeu para esse dia. Que Deus nos ajude.